Oi, 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 povo do mar, tudo bom? Colocamos essa peça aqui, ó, um pau no meio do nosso salão. Fausto vai explicar o porquê, mas antes, vocês verão como chegamos até aqui. It's a wonder we can live at all. Things so big that should be small. Who can tell what magic spells they'll be doing for us? And I'm giving all I have to this world, only to be told that I can't see and I can't breathe. No more will we be. And all that's gonna change the way we live, 'cause we can always take and never give. Now that things are changing for the worse now. Oh, it's a crazy world we're living in, where half of us immersed in sin are all we have to give for this future made of a virtual insanity now. Always seems to forget about this love we had for useless, twisting no other new technology. There is no sound, 'cause we all live on the ground. No, no, no. Today is gonna be the day they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're gonna do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. We're singing backbeat, the word is on the street, the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads to lead you there are winding, and all the lights to lead the way are blinding. There are many things I would like to say to you, but I don't know how. Said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Said future made of a virtual insanity now. Always seems to forget about this love we had for useless, twisting no other new technology. No, no. There is no sound, 'cause we all live underground. No, no, no. Temos um pau no meio da nossa sala. Fausto vai dançar polidense, por isso que ele fez. Eu pensei que ela falava meio das pernas, mas na sala dela. Pô, aí você me sacaneou mais, hein, Fausto? Então é o seguinte, o pau tá bom, né? Tá grosso, tá forte. Ele vai bolear e ainda depois eu ponho ele pra dançar. Vai ter que fazer um efeitozinho nele aqui, vai ficar meio molhado, mas tá bom. O negócio é o seguinte, olha, esse teto aqui pra gente foi muito difícil de estabilizar esse teto. Ele tá estável agora. Por quê? Porque eu tenho uma área muito grande. E essa madeira, se fosse um frejó, nossa, estava resolvido desde o início, desde colocado. Mas esse aqui não, esse aqui uma hora vai para cá, uma hora vai para lá, depende da umidade relativa do ar, temperatura, e ele continua trabalhando. Tá? Agora, eu reforcei ele todo, ele parou esse movimento aqui está estabilizado. Tá? Agora, esse aqui não, porque a flecha é muito pequena, principalmente ali por causa do caimento do teto. Ele não pode ser muito caído, nem pouco.
ele tem que encher os olhos. Então, essa foi a numerologia que eu achei ideal para a gente, né? Que combinasse com barro. E ele continuou trabalhando o meio dele aqui. Então a solução foi fazer essa transferência de energia, tá? Essa madeira aqui, ela vai servir como uma mudança, né, de ambiente e tal. Ela poderia atrapalhar, mas aqui está o centro. Aqui, mostra aqui, Lutinha. Aqui é o centro do barco. Centro de onde é o ponto onde menos vai mexer no barco. Tudo tem que ser como é que se fala? Tem que ter a mesma distância. Tudo que eu colocar os pesos tem que estar nessa circunferência, tá? Aqui distante desse centro que eu esqueci a palavra, tá? Então o que acontece? Eu tenho que fazer como se fosse vários círculos aqui. Se eu botar um peso aqui nessa distância, eu tenho que botar outro aqui. E assim eu vou distribuindo as cargas no barco, tá? Esse é o ponto central. Então esse ponto quase não vai mexer, porque ele está bem próximo do ponto que não mexe, tá? O barco vai fazer isso e aqui vai permanecer quase igual. Vai com a onda para cima e para baixo. Ele quase não vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer esse movimento. Mas o piso faz esse movimento e o teto também, tá? Que não pode os dois fazerem isso. Essa madeira aqui é exatamente para não deixar isso acontecer. Então, o que ele vai acontecer? Essa estrutura aqui não vai deixar ele fletir desse jeito. E agora, não vai ter mais, esse pedaço aqui é curto. Esse pedaço aqui é curto. Eu fiz a transferência de energia e estabilizei o teto aqui, com essa peça. Nesse ponto que quase não se mexe, quase não tem momento residual aqui. É quase zero o momento que vai ser criado aqui. Como ele tem uma base grande, ele mesmo anula esse momento, que é... O braço ali são 10 centímetros. Então, está resolvido isso daqui, tá? Agora, pode ficar à vontade que ele não vai... Já andei aqui em cima, está bem firme aqui, agora está bem firme, não mexe mais. Acabou. Está estabilizado. O piso agora, com essa estrutura que vai vir aqui toda, também quase não mexe mais, acabou. A gente tinha pensado em fazer um banco aqui em volta. Botar as baterias aqui, ó. Esse era outro problema. Por que tinha que botar as baterias aqui? Essa bateria de chumbo ácido, você quase não consegue botar 100% da carga nela. Você tem que ter um momento de flutuação muito grande, ele vai ficar ali trabalhando com corrente pequenininha. Mas quando você começa a usar, você usa muita energia, então às vezes essa flutuação, ela fica aquém. Quer dizer, você não consegue colocar 100%. Então, a gente admite que a gente não consegue. Você consegue botar 80% da carga nas baterias de chumbo ácido. Pronto, chegamos a esse patamar aí. Eu não posso descarregar mais que 50% da carga, porque eu começo a diminuir o tempo útil dela. A vida útil da bateria, depois, abaixo de 50% da carga dela, de chumbo ácido, ela começa então a diminuir seu tempo de vida. Então me sobra o quê? 30% de energia. Uma bateria chumbo ácido de 100 amperes, eu só tenho 30. Só tenho 30. Para ela funcionar como o fabricante diz que ela vai durar esse tempo. Por quê? Porque ele faz a descarga em 100 horas. Porra, fazer uma descarga em 100 horas, normalmente é um C20, né? Você faz em 20 horas a descarga da bateria. Mas agora tem um monte de moda aí, sabe, de que não é mais isso, é ser 50, ser 100, e para vender, hoje em dia, se você for ver as fontes de informações, rapaz, tem até bateria feita de banana, tudo está modificado, você não pode mais acreditar no que está escrito na internet, conseguiram estragar a internet, então, tudo é suspeito na internet. O que a gente tinha é um estudo já de há muitos anos, com experiência, que é isso aí. A gente tem 30% da carga. Só carrega até 80% e não pode abaixar de 50%. Esse aqui é o tempo. E o que tem isso a ver com o banco? Pois é. Então,
O que acontece? Eu tenho que estar com esse banco perto da fonte de energia. Quem vai carregar essa energia? Quem vai ser? Vão ser os motores, que estão um pouquinho aqui atrás, tá? Depois filma aqui, Vitinho. Os motores vão estar ali, ó. É perto, relativamente perto, né, para esse catamarã. E eu vou poder trazer, já que ele vem com 14.2, 3, às vezes 0.5, ele vai chegar aqui e vai carregar as baterias quando eu usar o motor. Principalmente quando tirar o ferro, que eu já estou com o motor ligado. Então ele tem que estar perto do meu guincho. Elas têm que estar perto uma da outra, tá? Para poder equalizar. Eu vou botar um equalizador aqui para 100 amperes, tá? É grande, mas eles vão estar, eu vou chegar aqui, eu quero olhar e ver como é que estão minhas baterias. Essa. Todos os carros têm que ser equidistante, tem que ser, ter normativa para isso, para mexer com chumbo ácido, para que ela dure. Senão não dura não, acaba logo. É um problema a bordo. Então, o outro desafio nosso era fazer uma mesa de navegação, onde a gente pudesse botar essas baterias aqui, tá? Então, inicialmente eu botava a bateria aqui, que é o lugar que mexe menos. Porque a bateria que a gente ia botar não é gel e nem lacrada, era bateria barata por causa da nossa condição financeira. Então, a gente bota a bateria comum, não crank, estacionária, mais líquida. Você teria que ter manutenção, né? Agora tem baterias aí livres de manutenção, gel, é o preço mais barato que a outra, barateou muito a chumbo ácido. Então a gente vai poder botar aqui a de gel, acabou o problema. Então o que a gente vai fazer? A gente, com a estabilização aqui, a gente empurrou as baterias para ali. Elas estão ali agora, vão ficar daquele jeito ali as baterias, 4 baterias ali, ó. Pode falar. Aqui estão as 4 baterias. Aí você vai ter um polo, 2 polos, outro polo aqui, ali. E aqui o equalizador vai estar aqui. Esses cabos do equalizador, ele tem que ter a mesma distância. O cabo que sai da bateria para vir para a barra tem que ter a mesmo comprimento. Tudo igual, para não forçar mais uma bateria do que a outra. Se porventura acontecer, esse equalizador compensa e me diz qual é a bateria que está estragando. Não está pegando mais carga. Então eu vou poder monitorar dali e outro monitoramento aqui de cima. Porque esse banco vai manter a nossa parte de navegação. O uso doméstico de bomba, essas coisas, vai ser tudo 220, que a gente vai fazer com baterias de lítio. Que vão ficar aqui, que a gente vai ter os painéis para controlar eles. São 4 bancos de painéis que vão controlar as de lítio. Serão 4 baterias de lítio também. Torno de 1.100 amperes. E aqui são 1.800 amperes. Para a gente poder ter o quê? 500 amperes. 500 amperes a gente tem para usar à noite, quando a gente for navegar. Piloto automático, radar, AIS, tudo isso. As luzes de navegação, VHF, SSB, internet. Ele vai ficar todo ligado aqui para a gente poder ter um controle. O guincho, o baltruche, tudo aqui com essas baterias de chumbo ácido. Que elas são baratas, eu posso trocar. Como a gente tem pouco uso, então elas vão durar muito tempo. Deve durar uns 4, 5 anos esse banco aqui. Está ótimo pelo custo dela. Enquanto que o outro banco são 25, 30 anos de uso. Né? Então, quer dizer, a gente vai fazer uma instalação para daqui a 30 anos você voltar a mexer na parte elétrica. Eu já não vou estar mais aí. Isso é para a Guta já. O barco está sendo pensado tudo para ela depois administrar. Então vai ficar assim. Agora, eu tenho que fazer minha mesa de navegação. Então como é que eu faço? Aqui o barco é feito para as pernas da Guta, para minhas pernas, para a minha altura, para a altura dela. As pessoas vão se adaptar. O barco é para nós. E as pessoas que visitarem vão se adaptar. A gente tem que fazer o barco para alguém, então a gente está fazendo para nós. A cozinha tem todas as características da Guta. O pé, tudo, a altura daqui, do jeito que deve ser. Agora, para mim, que eu tenho perna curta, o que eu fiz? Eu peguei uma mesa onde eu me sinto confortável nela, tá vendo? Me sinto confortável, essa altura.
70 centímetros. Então eu tracei aqui a altura da minha mesa de navegação, tá? Posso chegar mais para frente, para trás, isso aqui não vai atrapalhar. Estamos aqui agora, a bateria ficando, eu vou começar a criar o móvel onde eu posso entrar aqui. Agora eu queria que fizesse uma mesa com uma coisa, um tchan aqui, vamos ver o que a gente vai fazer, porque aqui vai ter que ser quadrado, vão ser gavetas. A bateria vai entrar na gaveta. Os lados vão sair, eu vou poder ver tudo. Eu tenho uma gaveta aqui, radar, GPS, VHF aqui, tudo aonde eu posso mexer com a mão. Porque esse lugar aqui, ele balança pouco. Com mar ruim, esse barco, ele foi projetado para você navegar com 35, 40 graus norte ou sul. Pegando o vento forte, mar grosso, é um heavy duty. Então a gente colocou os lugares onde você o mais usa, nos lugares mais estáveis do barco. Deixa ele balançar, aqui vai balançar pouco, tá? É um lugar onde a gente fica aqui 20 dias de mar, a gente fica aqui 18 dias, 19 dias aqui. Um dia a gente vai lá 2, 3 vezes só. O resto é tudo feito daqui. Troca o turno assim, um fica na cadeira vigiando e outro deita aqui na cama. E o outro deitado na cama. É por isso que tem essa cama aqui. Essa cama, enquanto um tá aqui, outro tá ali. Aí vai para lá, outro vem para cá. E é desse jeito. Então, o barco, ele é todo funcional para o nosso sistema. E pela nossa experiência, né? O que a gente já passou. Então, quer dizer, é uma coisa que funcionou. A gente nunca chegou cansado de uma travessia de 27 dias. Nunca cansamos. Chegamos sempre inteiraço, sempre na boa. Sempre teve um bom ambiente a bordo, tá? Às vezes as pessoas não gostam do meu sistema, então falam que eu sou grosso, sou direto. Agora, o capitão não tem que agradar ninguém. O capitão tem a obrigação de levar a embarcação, a tripulação, até o final da viagem, saudavelmente, tá? O líder, sim, o líder, ele é uma pessoa jeitosa. O capitão não tem isso, ele não reconhece o proprietário, ele não reconhece ninguém, ele reconhece o seguinte, ele é o tutor do barco, ele é responsável pelo barco. E o barco tem que estar bem, para ele é isso, o resto... Levando, você tá todo torto, meu querido. Hã? Você tá todo torto falando pra cá. Então, veja bem, agora eu vou desenvolver esse móvel aqui, na minha altura, com a minha funcionalidade, onde eu faço as coisas. Aqui a Guta não fala nada, tá? E como eu não falo nada lá, a cozinha dela. Não, eu falo a parte estrutural só. Agora aqui não, aqui é onde vai funcionar. Se funciona para mim, porque aqui eu botei lugar porque tem a perna comprida. Ela tem a perna comprida, vai dar. A altura também dá bem, ela já experimentou, vai dar bem para ela. E aqui a gente vai botar uma cadeira desse de game. A cadeira já até tem inteligência artificial, né? Até fala se a gente quer tomar um cafezinho e tal, essas coisas. Então vai botar a cadeira dessa toda incrementada. Por enquanto vai ser uma de escritório comum mesmo. Mas é sonho, um dia a gente bota uma cadeira daquela cheia de onda, Bluetooth e tudo mais. O Fausto é muito otimista, cara, eu adoro isso nele. Então o que acontece? Aqui agora, tá vendo? A mesa não é tão alta, aqui vai ter espaço para fazer tudo que eu quero aqui. Visibilidade total. E agora eu vou começar, vou fazer a base onde vai ficar o freezer, a Guta vai continuar ali e eu vou começar a criar esse móvel aqui devagarinho. Eu vou caminhando e vou pensando, e vou fazendo cada dia uma coisa. Primeiro fazer o lugar para acomodar as baterias. Em cima disso eu vou levantar minha mesa. Vamos ver como é que vai ser. Eu também não sei como é que ela tá não. Não, ontem, 3 horas da manhã, 3 e pouquinho, porque eu olhei no relógio, era 3 e pouco. Eu acordei com alguém batendo palma no meu ouvido, assim, batendo, como se tivesse batendo palma para chamar no portão. Mas parecia pertinho do meu ouvido, aí eu acordei. Aí eu voltei a dormir, aí eu pensei, não, talvez é o anjinho da guarda querendo avisar alguma coisa. Aí eu falei, não é. Aí depois eu falei, não, eu vou lá ver, porque depois eu me arrependo. Que já aconteceu coisas parecidas. Aí levantei, fui do lado de fora, não vi nada, os cachorros quietos. Aí quando eu vim aqui pro lado do barco, que eu olhei pra cima, o barco tava todo iluminado, né? Tava iluminado. Eu tomei um susto. Meu coração parecia... Olha, eu fiquei
Aí que eu raciocinei, Ladrão, né? falei, porra, é o Fausto que tá lá no barco. 3 e pouquinho da manhã, o homem tava aqui pensando na mesa de navegação. É porque é aquela coisa, eu tive que pesquisar as baterias, o tamanho das baterias e tal, tudo. Porque essa aqui, quando eu for substituir, eu posso botar lítio, porque também vai cabeça de lítio aqui. Essas coisas, você tem que gastar tempo para isso. Você tem que pensar o que você vai usar agora e substituindo, você já tem que deixar esse espaço, você tem que prever, né? Você tem que dar um pezinho lá no futuro e depois voltar. É desse jeito, né? Por isso que projetar é uma coisa assim que fascina você, sabe? Quanto mais você pensar, menos você erra. Você incrementa o seu barco de uma série de soluções rápidas, sabe? Funcionais. Não muito bonito, não luxuoso, mas funcional. O barco tem que ser funcional, porque o barco tem que funcionar, ele tem que estar harmonizado com a natureza, não com seus caprichos. Os caprichos nossos ficam em terra, tá? No mar não, no mar você tem que sair dele. Você tem que entrar, passar por ele, e ele não pede luxo, ele pede o seguinte, segurança, ele pede robustez, ele pede eficiência, tempo-resposta, essas coisas que a gente está botando no barco. Beleza. Eu tinha falado com o Fausto para fazer uma mesa orgânica. Eu fui só procurar saber o que era mesa orgânica, porque aí eu vi que é uma mesa que não tem, sabe, não tem quina, eles fazem, eu não sei nem explicar, que faz curvas, aí Fausto, vem me dar trabalho não. Pergunta chegou aqui, nós faz uma mesa assim, tipo, eu tenho que botar coisa, bateria que é quadrada, né, tem quina, uma coisa redonda. Faz esse negócio rápido, Não, tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente e rápido e a gente ir embora logo desse lugar, pelo amor de Deus. Confortável. Por que eu quero botar essa cadeira de game, né? Pessoal que joga, porque eles ficam 3, 4 horas lá jogando e ela tem todo o conforto, ela é toda pensada no seu, assim, ortopedicamente, né? Você senta, ela é confortável, você tem posição, muda de posição e aqui nós vamos ficar 3 horas às vezes aqui, ou até mais, então depende. Você tem que botar uma coisa confortável nessa hora, igual colchão. Você passa um terço da sua vida em cima do colchão, um travesseiro, então tem que ser bom. Tem que ser uma coisa que encaixe em você para você não amanhecer com o dia com dor aqui, dor ali. Então, é isso que a gente está fazendo. O luxo vai ficar com a cadeira só. Por essa semana foi isso tudo, pessoal. Tá satisfeito com o pau, Fausto? Pau é um pedaço de madeira, gente. Vocês têm uma mente É mais um poluída pedaço aí, de madeira ó. colocado num lugar uma coisa, colocado em outra. Foi até facinho de colocar. Aquilo ali é uma escora, esse... Não deu briga, foi tranquilinho. Tá satisfeito? Tô satisfeito, não brigamos, Zara. E a peça ficou bonita. Vocês viram quando eu filmei assim, ó? De polpa assim pra proa, que dá pra ver a proa todinha. Ficou lindo. Não, ficou o que lindo, acontece lindo. é que eu fiz um projeto ali e fiz a distribuição mais ou menos do que como seria a cozinha, como seria tudo, né? Porque eu preciso estruturar aquilo ali. Então, o fundamental que está no lugar, não sai. Agora, algumas coisas a gente pode negociar ali, mexer para cá, para lá, porque essa diferença de peso vai ser absorvida pelo tamanho, pelo peso geral do barco. Então, algumas coisas a gente pode mudar. Ali onde tem essa escora, por exemplo, ia ter um móvel, ia colocar as baterias ali, mas resolvi botar em outro lugar depois que surgiu o espaço. E aí então ficou livre, ficou maior ainda. Eu gosto do lugar limpo, né? Assim, eu não gosto muito um quarto muito povoado, eu gosto só o essencial que tem no quarto e pronto. Aí a Guta está satisfeita, então eu também estou satisfeito. É isso aí. E você gosta do nosso conteúdo? Gosta do nosso trabalho, de assistir o nosso trabalho? Considere tornar-se apoiador do canal. Você pode contribuir mensalmente, você pode contribuir pelo Pix e se você mora fora do Brasil, pelo Patreon. E todo mundo que está contribuindo, eu estou anotando os nomezinhos, quando o barco estiver pronto, a gente começar a fazer charter, começar a fazer passeios em Angra ou fazermos travessias, né, com tripulantes, eu vou sortear as pessoas que estão nos apoiando para irem conosco. Fausto tá aqui futucando minha perna, que eu tô balançando a perna, mas eu fico balançando a perna O cara tá mesmo. quase me dando um chute aqui por baixo, vocês não estão vendo, né? Eu só tô assim, gente, ó, tem nada demais. Tá bem pertinho Ele é aqui da minha chato. canela.
É isso aí. Considere se tornar-se apoiadores e até semana que vem. Tchau, tchau. O que você fez assim? Hã? Que homem doido. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e torne-se um apoiador.